Ô pessoal, o Globo Rural fez uma matéria bem detalhada sobre a pitaia, acho que vale a pena ver. Então quem não assistiu no Globo Rural, eu reproduzi aqui, beleza? A pitaia se tornou uma boa alternativa de renda para pequenas propriedades. No Distrito Federal é cada vez maior o número de agricultores que investem nesse cultivo. Após anos de pesquisa, a Embrapa lançou novas variedades que devem impulsionar ainda mais a produção. Uma fruta que a gente come com os olhos, seja pela cor exótica, pelo contraste da casca escamosa com a polpa suculenta, ou simplesmente pela delicadeza das centenas de sementes. Há 3 anos, Fábio Fonseca se entregou ao charme da pitaia. Antes ele vendia esterco de aves para adubo. Um cliente meu me apresentou a pitaia e falou para eu plantar, que era uma boa e tal. Aí eu fui pesquisar, né, e gostei. E aí comecei a plantar a pitaia. Muita pesquisa, né, para plantar. Às vezes a gente plantava uma muda, às vezes não plantava direito. Uma ou outra morria, né, e a gente foi se adaptando e melhorando aí. A produção do Fábio começou pequena. Os 10 primeiros pés ficavam no quintal da casa dele. Depois que os frutos vieram, ele viu que dava certo, plantou mais 1.800 mudas já nesta propriedade. Hoje, 3 anos depois, são 9.000 pés. A maior parte está assim, em escala de produção comercial. Nesse processo, Fábio contou com o apoio do pai, o seu José Martins. Ele tem 67 anos e é funcionário público aposentado. Depois de 35 anos de trabalho, aí eu achei uma boa opção, que é algo diferente do que eu fazia. E quando comecei a trabalhar com a pitaia, foi aquele amor à primeira vista. A pitaia, também conhecida como fruta do dragão, por causa da aparência escamosa, se desenvolve em um cacto originário da América Central. Por aqui, a planta rústica cresce apoiada em uma estaca. Lá no alto, os braços são sustentados por um pneu. Ela precisa de um clima com bastante sol, ela gosta de bastante sol, que seja mais seco, né? E com boa disponibilidade de água. Ela responde muito bem à água e irrigação. Segundo a agrônoma da Emater, Renata Cabuz, nos últimos 3 anos, só aqui no Distrito Federal, o número de produtores que investem em pitaia mais que dobrou. Passou de 22 para 55. É uma planta que se desenvolve em pequenas áreas, ela não precisa de áreas tão grandes para dar um bom resultado, um bom retorno para o produtor. Então, os pequenos produtores vêm se interessando bastante e cultivando a pitaia como um incremento na sua renda. Foi o que fez o Fábio. Ele gastou R$100.000 em 3 hectares e já está colhendo frutos. Você está vendendo a quanto o quilo da pitaia? Em média, R$10. Meu custo de produção é por hectare que gira em torno de 40 mil. Você está esperando o retorno de quanto? Um retorno de em torno de 200 mil. Assim, ele espera ainda nesta safra recuperar todo o investimento que fez e ainda ter lucro. Mas essa recompensa financeira exige dedicação. É que quando o sol descansa, começa o trabalho por aqui. É na escuridão da noite que as flores da pitaia se abrem e permanecem assim até o raiar do dia. Esse é o momento da polinização. Essa é uma flor hermafrodita, que tem a estrutura masculina que produz grãos de pólen mais ao fundo e a estrutura feminina que recebe os grãos de pólen mais à frente. Ela parece até uma pequena flor dentro da flor maior. Como a fecundação só ocorre com a flor aberta durante a noite, existem poucos insetos que fazem a polinização. Por isso, o reforço vem do próprio produtor. Com a ajuda de lanternas, Fábio e o pai buscam as flores abertas para fazer a polinização, uma a uma. Inicialmente a gente fazia ele manual. Nós coletávamos, né, o pólen aqui da parte masculina e colocava na parte feminina. Hoje eles contam com a ajuda de um aspirador elétrico, desses de casa mesmo. O equipamento suga o pólen. Em seguida, eles enchem esse tubinho e espalham o pólen pela florada. A gente coloca uma quantidade maior de pólen na parte feminina da planta e melhorou o tamanho dos frutos.
Foi pensando na dificuldade desse processo de polinização que pesquisadores da Embrapa se debruçaram sobre o melhoramento genético da fruta há quase 30 anos. Praticamente não se cultivava pitaia no Brasil na década de 90, mas a gente via que era uma oportunidade de geração de emprego e renda no campo, com benefícios diretos para o produtor rural, principalmente a pequena propriedade. O objetivo era desenvolver variedades que se autopolinizam, ou seja, que não precisam de ajuda para frutificar. Antes, eles criaram um sistema de manejo ideal para essa região, com estacas, adubo orgânico e irrigação por aspersão. No primeiro ano, já dá alguns frutos. No segundo, podas de condução para, no terceiro ano, o cacto atingir a plena produção. Com o sistema de manejo definido, os pesquisadores voltaram as atenções ao melhoramento genético, cruzando diferentes plantas até chegar às ideais para o plantio. A BRS Luz do Cerrado é muito parecida com a BRS Lua do Cerrado. Tem casca vermelha e polpa branca. Dão frutos de mais de meio quilo. Só diferem no formato. A BRS Lua do Cerrado tem o fruto mais arredondado. Já a Luz do Cerrado é mais alongado. Dão frutos de mais de meio quilo, com produtividade de 35 toneladas por hectare. Já a BRS Granada tem a casca vermelha e a polpa roxa. Gera frutos menores, de 250 gramas, mas é a mais produtiva, com 40 toneladas por hectare ao ano, 10 vezes mais do que a média nacional. Esta outra, de casca amarela e polpa branca, é a BRS Âmbar do Cerrado, que produz 15 toneladas por hectare. É a mais doce que a gente tem, né? Média de tamanho de fruto em torno de 150 gramas e tem um alto valor agregado. Algo em torno de R$100 o quilo. E por fim, um xodó, a mini pitaia do Cerrado, de casca vermelha e polpa branca, que pesa apenas 80 gramas. Ela é uma espécie nativa do Brasil, das regiões de Cerrado. Os cientistas conseguiram selecionar as plantas mais produtivas, com os frutos uniformes e doces para reproduzir em larga escala. Curiosamente, é uma pitaia, uma espécie nativa do Brasil, e é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. Com essa fama, vale a pena experimentar, né? Ela é bem docinha, mas lá no fundo você sente um pouquinho da acidez dela. Segundo os pesquisadores, todas essas variedades desenvolvidas ao longo de décadas de estudos são mais resistentes a pragas e doenças. E o melhor, resolveram o problema da polinização. São todas autocompatíveis e autoférteis, ou seja, você tem uma alta taxa de vingamento do fruto sem a necessidade da polinização manual. A polinização acontece de forma natural. Assim que a planta abriu a flor, ela já realiza o processo de polinização e fecundação. O resultado de pesquisas tão extensas assim precisa ser validado. Por isso, 20 produtores espalhados pelo país testaram as novas variedades. Aqui no Distrito Federal, há 1 ano e meio, o Fábio plantou 100 pés das variedades criadas pela Embrapa. Comercial, ela é muito boa, né? Que você não precisa de polinizar, então o manejo é mais fácil. Você otimiza o tempo, né? Ele ainda tem os pés de pitaia que precisam de polinização manual, mas pretende investir nas novas espécies desenvolvidas pela Embrapa. Eu quero aumentar, né, o plantio, aumentar mais 3.000 pés. É uma satisfação da gente ver uma recompensa da dedicação e do trabalho, e a gente vê que a planta responde àquele trabalho que você, a dedicação que você faz a ela. A Embrapa tem uma lista com essas novas variedades de pitaia e o contato dos viveiristas cadastrados para vender as mudas. E ela tem também, dá só uma olhada aqui, uma publicação com orientações de cultivo. Nós deixamos tudo lá para você no nosso site g1.com.br/Globo Rural.